Olá! Hoje eu vou mostrar uma situação que às vezes acontece em que você precisa aumentar ou o comprimento ou a manga de uma peça, ou até uma calça pode ser feito esse mesmo processo. A cliente traz uma peça e desmanchar às vezes não é a solução. Ela precisa que a peça fique um pouco mais comprida. Às vezes não é fácil achar a mesma cor, nem a mesma partida da lã que ela trouxe. Às vezes não consegue nem determinar que tipo de lã é. Então, uma das soluções que eu sugiro aqui é não desmanchar a peça, e sim pegar pela metade e aumentar essa parte. Suponhamos que aqui seja uma manga, é só uma amostra, mas suponhamos que seja a manga que eu precise aumentar. Cerca de 20 carreiras ou mais. O que eu faço? Colocar os pontos da barra e aumentar? Não dá. Não tem como você colocar essa parte inicial aqui da barra, porque normalmente faz-se a barra do punho da manga, da base para cima. Então, aqui não tem uma laçadinha para ser colocada como ponto. E mesmo que tivesse, ficaria uma falha aqui. Então, a solução é cortar a barra, tirar a barra dali. Pega um instrumento que dê para cortar de tempos em tempos o fio na altura da barra. Esse abridor de casas aqui é bastante afiado e não danifica tanto o trabalho quanto uma tesoura, por exemplo. Aqui não seria o caso de usar, a não ser que ela tenha uma ponta bem fininha. Corta toda a primeira carreira, de tempos em tempos, para depois ser puxado o fio e soltar. Pego a pontinha e solto. Então, eu tenho a barra solta. A barra vai ser desmanchada para me ajudar a aumentar essas carreiras que eu vou precisar. E ainda assim, eu vou precisar colocar outra cor. Porque se eu não tenho da mesma partida, é mais fácil eu colocar uma cor bem diferente, fazendo um desenho aqui. E a barra toda em lã nova, em lã de outra cor. Barra solta, trabalho da manga solto. Agora, observar aqui. Eu tenho pontos, que na verdade não são pontos. O ponto em si, ele vem no sentido contrário. Aqui são o entre um ponto e outro formou esse falso ponto, mas é esse mesmo que eu vou pôr na máquina. Então, coloco desde a primeira agulha, desde o primeiro ponto até o último, não posso perder nenhum desses. Coloco com cuidado. Se eu não consigo pegar esse justamente aqui porque ele está muito sensível, vou na carreira de baixo. Apanho a carreira sem desmanchar. Coloco na máquina.
Depois de colocados, tiro a primeira carreira, desfaço ela com cuidado. Verifique se não tem nenhum ponto não pego. Uma laçada que não foi trabalhada, coloco ali. Essa parte da barra vai ser desmanchada, para aproveitar, ajudar aqui no desenho. Eu sugiro um desenho em jacar, mas também daria uma lista, ou várias listas, ficando na parte do punho esse detalhe, então ela ficaria bem interessante. Eu aqui vou usar 3 cores, a creme da barra, uma outra colorida e o preto. Vou tentar fazer um jacar bem bonitinho aqui, para que essa manga não pareça que foi uma reforma, que foi um trabalho de reforma. Como o fio está à esquerda, levo o carro para lá e já seleciono o jacar. Marco as carreiras também, porque na próxima manga, ou se é a parte da frente do corpo, a próxima parte precisa ser do mesmo tamanho, né? Suponhamos que já tenha sido suficiente a quantia aqui para eu aumentar. Agora, o que eu posso fazer? Uma barra dupla? Pode ser. Uma barra simples é o que eu vou fazer. Barra simples pode ser feita ou na frontura ou na máquina apenas. Primeira sugestão, eu vou fazer apenas na máquina. Aumentei 20 carreiras com o desenho e mais algumas carreirinhas aqui lisas. Como é que eu faço uma barra simples na máquina? Simples. Eu vou fazer uma barra com 30 carreiras. Então, observo aqui o meu contador de carreiras está na 21. Vou fazendo até 51. Terminei a minha barra simples, agora é só fazer o remalhado. Suponhamos que eu queira uma barra 2 e 1. Deixo 2 pontos na máquina, solto 1. Eu não vou soltar até o desenho, eu vou deixar 6 carreiras, que era o que nós tínhamos feito antes, 6 carreiras, e daí começar o remalhado pelo avesso. Todas as carreiras sendo remalhadas. Ah, mas é muito trabalho. Não, não é. Fica um trabalho quase de uma frontura. Não fica idêntico a um trabalho feito, uma barra feita na frontura, porque não é o mesmo tipo de canelado aqui, mas assemelha-se muito.
então também pode ser feito dessa forma. Principalmente para quem diz que não tem frontura, essa é uma opção para fazer uma barra canelada ou qualquer outro trabalho canelado. Retorno à máquina. Deixo duas, solto uma. Na mesma carreira que o outro foi pego. E ele vai formando um canelado assim. Deixo duas, solto uma. Como é que é esse remalhado? Ponto para trás da palheta, carreira dentro da palheta do remalhador e puxo. Novamente, ponto para trás, enlaço a carreira e puxo. É um remalhado simples, só que feito no lado avesso. Eu vou fazer todos os pontos e já mostro como ficou esse resultado. Depois fazemos o outro tipo, na frontura. Depois de todos os pontos remalhados, 2 sim, 1 não, no lado direito ele parece bem um canelado feito na frontura. E é essa a ideia mesmo, além dele repuxar. Aqui ele está na máquina, então não dá ideia, não se tem noção de como ele está puxando, mas ele puxa. Preciso acabar aqui a minha barra. Aqui vai ser a base do punho, então ela precisa estar bem feita. Não dá para fazer desse jeito. Uma solução, remalhar. Outra solução, remalhar com agulha. E é o que nós vamos fazer. Para esse, eu meço 3 partes do fio. Então, eu pego o fio, que ainda está na manga, meço a distância que eu tenho aqui, 3 partes e mais um pouquinho. É melhor que sobre do que falte fio nesse momento agora. Deixo esse fio aqui e tiro com linha de outra cor. Tiro com uma boa quantia de linha de outra cor, porque ela vai ser retirada depois mesmo, e eu preciso que ela esteja bem bonita aqui. A barra feita, barra simples, feita na máquina apenas, com remalhador. Outra forma de fazer aumentos é com a frontura. Então, já coloquei as alcinhas novamente para a máquina, de uma suposta manga que nós temos que aumentar. Coloco já, aproveito para colocar esse pente, que é da frontura. Ele tem um certo peso e vai ajudar o trabalho daqui para frente. E como vou precisar pôr frontura também, aproveito que a frontura está aberta para engatar. Perfuro a malha aleatoriamente, numa carreira reta, e coloco o arame
do pente. Assim ele já está pronto para quando eu precisar engatar a frontura de novo. Vou fazer alguns aumentos de listas aqui nesse desenho. Vou fazer aumentos com lista e com jacar. Vou fazer em 3 cores também, preto, canela e o creme que era da suposta blusa. Agora eu fiz a quantia de aumentos. Vou passar os pontos para a frontura para fazer a barra. Então, a blusa precisa estar encaixada lá dentro, não para fora da máquina, porque agora eu vou subir a frontura. Então, desengato o cabo da máquina. Esse cabo troco pelo engate frontura. E subo a máquina. E subo a frontura. Vou fazer essa barra 2 por 2. Então, 2 agulhas ficam na máquina, 2 agulhas eu trago para a frontura. Passei todos os pontos. Agora, eu tenho o peso, o pente já embaixo, mas eu coloco pesos para ajudar a fazer a barra. Barra feita na frontura, se não tiver peso, ela não consegue despachar as agulhas. Metade dessa barra, um pouquinho menos, eu vou fazer uma lista preta. Feita a barra, passo os pontos todos da frontura para a máquina.
Depois que eu passei os pontos para a máquina, eu posso ou remalhar os pontos todos, remalhar normal, ou fazer da forma que nós vamos mostrar daqui a pouco no outro exemplo. Chegando em cima, eu vou tirar com linha de outra cor, dando uma sobra sempre de fio para a costura. Que costura? A costura que nós vamos fazer de acabamento aqui. Então, eu dou 3 medidas desse que eu tenho na máquina e mais um pouquinho. E corto, tirando com uma boa quantia de linha de outra cor. E aqui os 2 punhos de manga com o aumento que foi dado. Quando se faz um aumento desse tipo numa blusa e não se tem a mesma cor de fio da blusa em si, é preferível fazer esse tipo de emenda colorida, que daí ela chama a atenção para o desenho e não tanto para o efeito aumento em si. Feito na máquina apenas um remalhado 2 e 1 e aqui o canelado 2 por 2 em frontura. Tanto um quanto o outro são acabamentos possíveis de se fazer, sim. Porém, o final dele, eu preciso acabar, como eu deixei sobra de fio, eu preciso acabar a barra pegando esses pontos aqui, para que ele fique firme e não desmanche. Como aqui está em preto, eu vou fazer no canela, que é mais fácil para enxergar e eu enxergar também. Para fazer o acabamento de cima, com a agulha, introduzo naquela sobra de fio que foi dada, venho a agulha no sentido para mim, apontando para mim. Pulo o primeiro ponto, pego o segundo. Introduzo e puxo o fio. Agora eu tenho uma laçada e um ponto. Vou com a agulha nesse sentido, o contrário de antes. Pego a laçada e o ponto. E passo para cima todo o fio. Venho novamente com a agulha para mim. Introduzo no ponto, passo todo o fio. Agora eu tenho o ponto e tenho a laçada. Vou para o próximo ponto com a agulha no sentido apontando para mim. Pego dentro do ponto e na laçada. Eu vou dando uma puxadinha, mas não uma puxada que acabe apertando demais o ponto aqui, porque senão não passa a mão. Pego o ponto e vou por baixo da laçada. Vou para trás. Ponto por baixo da laçada. E ele vai dando uma firmeza ali no início da minha barra. Porém, eu não posso repuxar muito. Então, sempre considero que aqui vai precisar passar a mão, ou de repente, se for na barra de baixo da blusa, vai precisar passar por ali e não deixar, não arrebentar o fio, né? Não arrebentar o ponto. Também não deixar folgado demais, porque ele fica feio. Isso pode ser feito na barra, pode ser feito na gola, em acabamento frontal, no punho, que é o que nós estamos fazendo agora. Punho de calça também,
qualquer tipo de acabamento que você começou de cima e termina na barra, pode ser feito dessa forma aqui. Eu vou fazer todo ele e tirar a barra limpa, daí eu já mostro. Aqui eu não vou fazer agora porque é lampreta para mim, no momento é muito escuro e é apenas uma amostra. Mas, fazendo da mesma forma que nós fizemos aqui, está flexível, passa perfeitamente. Agora, tiramos a linha de outra cor. A última carreira com cuidado. E você tem o acabamento embaixo, perfeito, profissional. Mesmo sendo feito apenas na máquina, esse remalhado, ele parece um canelado tipo frontura mesmo. E o punho fica perfeito. Mesmo começando de cima para baixo, há possibilidades de se fazer um acabamento igual a uma barra normal. Esse é um tipo de acabamento fácil de fazer, rápido. Depois que você entende o jogo da agulha, é rápido de fazer. E ele precisa ser flexível para poder entrar a mão. Pode ser feito com 2 por 1, 1 por 1, 2 por 2, qualquer tipo de canelado, fazer da mesma forma o joguinho. Aqui o lado avesso dele, aqui o lado direito. Fica melhor do que simplesmente remalhar. Ok? Então, nossas dicas para hoje: fazer aumentos numa peça sem desmanchá-la, fazer da parte anterior à barra, tirando a barra e aumentando a quantia que precisar e depois fazendo o acabamento, terminando com ele dessa forma aqui. Aqui são duas opções. Existem várias formas de se fazer aumentos. Eu mostrei apenas uma. Você vai criando, você vai vendo a necessidade que você tem e pode inventar outras maneiras também. E depois me fala como é que é para espalhar para o povo, que quando você divulga uma coisa que é boa, não só para você, outros também favorecem. E eles retribuem, dando dicas também de coisas úteis para você. Nossa dica para hoje: bom trabalho!